Maravilha, então, senhores. Hoje a gente aplica a historinha da aula passada, né, que é o spin. Cara, desculpa aí a zoada, tá um fura-fura aqui dos infernos aqui no condomínio. Eu não sei se é morador, se é o próprio condomínio, mas o caba já tem que ficar em casa, né? Aí, ficar em casa com essa bateção na cabeça, velho, não é fácil não, mas tenham paciência. Enfim, hoje eu termino a aplicação, então, do spin com vocês. Nós vamos falar de duas coisas importantes, tá, na física, que é exatamente quando você pega um elétron e coloca ele dentro de um campo magnético. Ou um elétron, ou qualquer outra carga, tá? Ou um átomo também, isso pode acontecer. O fato é que, deixa eu mostrar um negócio para vocês. Vocês sabem que tudo que tem um momento de dipolo, seja momento de dipolo elétrico, momento de dipolo magnético, esses caras, eles tendem a se alinhar quando você aplica um campo sobre eles, né? Então, por exemplo, quando você tinha lá um dipolo elétrico, né? O dipolo elétrico, ele é um cara que era formado por duas cargas. Um positivo, por exemplo, né? E uma negativa. São dipolo. E aí existe aqui um momento de dipolo, né, que segue essa orientação do menos para o mais. Aí vocês viram que isso aqui é um P e tal. Vocês todos já passaram por TE, né? Então acho que isso aqui para vocês é moleza. E aí o grande lance é, esse troço, ele se alinha, ele tende a se alinhar quando você aplica nele aqui, ó, um campo elétrico. Né? Porque você vai gerar um torque. Esse torque nada mais é do que o P vetor E. Você tem uma energia associada a isso. Essa energia é menos o P, que é o nosso momento de dipolo elétrico, vezes escalar o campo elétrico, né? E tem também aplicação disso no contexto magnético. Só que no contexto magnético, o momento de dipolo, ele vem através da corrente elétrica. E aí, quando você tinha uma espira, né, com uma corrente elétrica, por exemplo, aqui, ó, no sentido anti-horário, por exemplo, que esculacho. Aí, uma corrente elétrica assim, esse cara me gera um momento de dipolo, né, isso, dado pela regra da mão direita. E esse momento de dipolo, ele também vai se alinhar quando você aplica um campo magnético aqui, né? Se eu, por exemplo, aplicar um campo magnético para cima, agora um campo magnético, eu tenho interação entre o campo magnético e o momento de dipolo magnético, né? E nesse caso aqui, o nosso momento de dipolo, ele é dado pelo valor da corrente, né? Esse aqui é um vetor, vezes a área, né, do circuito. Beleza? E aí você tem tudo acontecendo igual. Você tem o torque ele vai ser o momento de dipolo vezes, né, vetor o campo. Você vai ter a energia sendo o momento de dipolo escalar com o campo, e assim por diante. Tudo bem? Então, a analogia ela é idêntica. Ela é idêntica. Só que, quando você olha para esse tipo de situação e pensa num átomo de hidrogênio, por exemplo, você sabe que o átomo de hidrogênio ele é formado, né, classicamente por um próton e um elétron. E esse elétron, quando ele gira aí em torno do próton, ele é como se fosse uma corrente elétrica, né, porque é um movimento circular de uma carga elétrica. Então, ele tem aí um cara, vamos supor que ele está girando no sentido, vamos colocar assim, ó, anti-horário. Esse aqui é a velocidade do elétron, por exemplo. Ele vai ter um momento angular, que a gente chama de L, certinho? E como ele tem uma carga negativa, o momento de dipolo dele vai ser para baixo. Beleza? Então ele tem dois momentos aí. O momento angular e o momento de dipolo. E você consegue calcular as coisas, porque se você fizer análise clássica aí, né? Tipo, você sabe que o Mi
ele corresponde ao I vezes A, né? Se você considerar esse I, fazer rapidinho aqui, ó. O I é a carga dividido pelo tempo, e o tempo é o período para dar uma volta completa, 2πr, deixa eu botar o R aqui. 2πr vezes a velocidade, aí vezes a área, que é πr ao quadrado, né? Aí, se você for analisar isso tudo, já juntando com o momento angular, que é RMV, você chega à conclusão que o momento magnético ele vai ser a carga do elétron sobre 2m vezes o momento angular do elétron. Tá bom? Isso aqui que é importante. Ó. Então, existe um momento magnético acoplado ao momento angular, e esse cara que aparece aqui, ó, ele é o que a gente chama de razão giromagnética. Beleza? Não sei se vocês lembram disso, se vocês chegaram a ver isso. Mas isso é a razão giromagnética do elétron. Isso para o momento magnético orbital. Beleza, galera? Isso é o momento magnético orbital. Enfim, aí esse cara aí, ele tem vários contextos. Você pode explicar lá a questão do diamagnetismo, né? Usando isso aqui em consideração. Mas o que eu quero hoje pensar com vocês é o seguinte. O elétron, ele não necessariamente tem momento angular orbital. Porque para ele ter momento angular orbital, ele tem que estar primeiro confinado num átomo, e o número quântico associado a ele tem que ser diferente de zero, né? O L lá. Porque se o L for igual a zero, o momento angular, ele é zero também, certinho? Então, para que o elétron tenha momento angular orbital, ele precisa estar confinado, porque ele precisa estar, de uma certa forma, girando, e com L diferente de zero. Só que existe um outro momento magnético, porque existe um outro momento angular associado ao elétron, que não é orbital. Esse cara que não é orbital é o que a gente chama de spin, porque aí é o momento intrínseco do elétron. Ele tem aquele cara porque ele simplesmente existe. É do elétron, é como se fosse a carga, é como se fosse a massa do elétron. Tudo bem? Aí, fazendo um paralelo com essa brincadeira aí, esse Mi, galera, ele vai ser, se eu chamar de Mi-S, é o Mi, porque é o momento magnético de spin. Só que ele também tem que ser igual a uma constante vezes o momento agora de spin, né? Por isso que a gente escreve assim, ó. Fazendo um paralelo com esse cara aqui. Por quê? Porque é também um momento magnético. Se é um momento magnético, deve ter a mesma estrutura magnética, ou a mesma estrutura matemática. Tudo bem? Então, esse Mi aqui é o Mi orbital, beleza? A gente não bota assim porque eu posso botar um L aqui, né? Ó. Um Mi associado ao momento angular, orbital, e eu tenho um Mi associado ao momento de spin, beleza? E aí você poderia imaginar que este gama aqui, que é a razão giromagnética, seria igual a esse. Só que não é tão simples assim. Na verdade, é quase o dobro, tá? do que aparece lá no orbital. E quem vai conseguir fazer a matemática boa disso aí, galera, não é nem a generalização relativística da equação de Schrödinger. Porque quando você vai para a generalização relativística, que aí é uma outra pegada, esse gama aí, ele acaba sendo E sobre M. Aí tem um 2 fora. Então, ele é o dobro do que era, né, no caso orbital. Só que, de acordo com os experimentos, não é exatamente o dobro. Ele é aproximadamente o dobro. Então, é 2,00 alguma coisa, não lembro bem, né? Vezes esse cara aqui, ó. E quem vai dar essas casas decimais corretas vai ser uma outra área chamada eletrodinâmica quântica. Bom? Então, a gente não está em pé, agora a gente não está em pé de desfrutar de como, na verdade, de provar, de demonstrar quanto que vale essa razão giromagnética aqui, ó, para o spin.
beleza? A gente não consegue fazer isso com o que nós temos na mecânica quântica não relativística, que é essa que nós estamos estudando. É exatamente essa que nós estamos estudando. Então, eu vou deixar o gama aí, só para dizer que é uma relação, né, uma razão giromagnética, e aí a gente começa desse ponto de partida. Deixa eu apagar essa bagunça toda e vamos lá. Muito bom, muito bom. Hoje eu quero, então, trabalhar com um elétron. Bora, filho. Olha, deixa eu dar uma raiva que essas coisas acontecem. Pronto. Elétron. Em um campo magnético. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, viu, bicho? Vocês são guerreiros demais, porque vocês chegaram até o fim do curso de mecânica quântica, firme e forte, com pandemia, com quarentena, e é uma disciplina optativa para vocês, cara. Então vocês estão de parabéns, velho. Vocês estão de parabéns. Então vamos lá, galera. Fazendo uma analogia com aquela historinha de circuito elétrico, se o elétron possui um momento magnético, que não é orbital, beleza? É um momento de spin. E você aplica um campo magnético nele, existe uma interação energética aí. É o que a gente chamava de energia potencial lá atrás. Existe uma interação entre o spin e o campo. E essa interação é exatamente o produto escalar entre o momento magnético e o B, que é o campo magnético. Então, vamos escrever isso, ó. A interação entre um elétron, entre um campo magnético e um elétron. E um elétron. Nós vamos, galera, analisar um elétron em repouso, tá? Dentro do campo. Por que isso? Porque se você coloca o elétron para entrar em movimento, ele vai ter velocidade em relação ao campo, né? E isso vai surgir uma força, aquela força de Lorentz que vocês conhecem, como a força magnética, né, que depende da velocidade vetorial com o campo. Né? Então, nós vamos pegar o elétron em repouso, né? Ou seja, você coloca um referencial ali em cima do elétron, e aí você aplica um campo. Então, do ponto de vista do elétron, do referencial preso junto ao elétron, o que ele vai sentir? Essa aqui é a brincadeira. Beleza? Então, essa interação, ela é dada por... Já vamos usar as letrinhas apropriadas, tá? A gente bota energia como sendo o nosso hamiltoniano, e isso representa a interação entre os dois carinhas aí, e sabemos que é o produto escalar do momento magnético com o campo magnético. Tá? Vamos ver se fica legal se eu fizer em negrito aqui, porque escalar D. Pronto, assim fica mais arrumadinho, né? Beleza? Esse Mi, tem que tomar cuidado, tá? Esse Mi, ele não é o momento magnético orbital. Ele é o momento
momento magnético de spin. Lembram que se o bichinho está em repouso, ele não tem momento magnético orbital, hein? Se o elétron está em repouso, ele não tem momento magnético orbital, ele não tem o L. Beleza? Então, ele só vai ter o spin associado a ele. E quem é esse momento magnético de spin? Ele vai ser dado, galera, aquilo que eu estava falando para vocês, ele vai ser uma razão giromagnética, né, que eu vou deixar aqui aberto, para não vou dizer quem é, porque a gente não tem ferramentas necessárias para mostrar quem é esse cara. Vezes, então, o S. Vezes o vetor S. E esse S é o nosso spin, beleza? Esse gama aqui é a razão giromagnética. Giromagnética. Belezinha, né? Então, vamos juntar tudo, ó. Então, substituindo lá no H, nós vamos ficar assim, ó. H. Deixa eu tirar esse operador aqui por enquanto. Então, esse H vai ser apenas igual a menos gama, beleza? Aí vai ficar o S vetor escalar B ou B escalar S, tanto faz. Vou botar na ordem assim, ó. B escala S. Ok, B é o campo magnético externo que você está aplicando, e o S é o spin do senhor elétron. Bom, aí nós vamos ter duas coisas a estudar. Duas coisas para a gente estudar. Uma delas, a primeira, vou separar assim, ó, chamar de A, é a percepção de Larmor. Isso parece o nome vindo lá da Terra-média, né, bicho, do Tolkien? Larmor. Tá bom. Larmor. O que acontece? Nós vamos pegar, então, um elétron, ele está ali em repouso, no espaço, você vai lá e vai perturbar ele com um campo magnético. Você vai meter um campo magnético. Para a gente fazer conta, a gente vai escolher uma direção, e essa direção vai ser por ou conveniência, ou convenção, enfim. Nós vamos escolher a direção Z. Beleza? Então, ó, para o campo magnético, para o campo magnético aplicado na direção Z, né? E esse campo magnético na direção Z, ele vai ser, deixa eu botar o V, o azulzinho assim. Ele vai ser B, vetor, vai ser uma constante chamada de B0, beleza? Na direção, então, K. Se isso acontece, você volta esse cara lá no Hamiltoniano. Então, o Hamiltoniano é dado por vou botar aqui, ó, H é igual menos gama B0, certinho? E olha só, era, galera, um produto escalar do B com o S. Lembrem que o B
é um vetor. Então, ele tem a componente I, a componente J, a componente K. Só que agora eu escolhi apenas que ele tenha a componente K, né? Então, ele só vai ter a componente K. Quando ele bater o produto escalar com S, o S ele tem o SX, ele tem o SY e ele tem o SZ. Né? Só que quando é um produto escalar, todos os produtos entre o I e o J, o I e o K, ou seja, duas direções que são ortogonais, vai dar zero. Isso quer dizer que somente vai sobrar a componente Z dessa história, porque é o K do campo magnético vezes o K do spin. Pode crer? Então, e quem está associado ao K do spin é o SZ, esse cara aqui, ó. Então só vai sobrar ele. Então vai ficar gama B0 SZ. Ok? E como nós na mecânica quântica trabalhamos com operadores, nós temos aqui um hamiltoniano quântico, ele é um operador, e o caráter de operador cai em cima do spin. Beleza? O B0 é uma constante, o gama também é uma constante. Bom, se a gente substituir aí o SZ que a gente tinha lá na aula passada, a gente pode colocar uma matriz aí, né, nessa história. Né? Só que, vou aplicar esse operador fazendo uma equação de Schrödinger. Né? Equação de Schrödinger, assim. O que nós vamos ter? Quem é o alto estado do operador SZ? Aí vocês viram que o alto estado do operador SZ é um estado formado por um spin para cima e um spin para baixo. Né? Que a gente chama de Xi mais o Xi menos. Isso da aula passada. Então, vamos ver o que acontece quando eu aplico este operador H no, por exemplo, alto estado Xi mais. Pode crer? Isso terá, então, uma energia que eu vou chamar de E mais Xi mais. Bom, então ficamos com menos H B0 SZ que se mais, isso é igual a E mais, se mais. Certinho, galera? E aí vocês lembram que esse SZ, ele tem como alto valor aqui, ó, quando aplicado no Xi, ele gera MH cortado. Lembram disso? E esse M, ele vai ser igual a meio, então você pode ter meio de H cortado, ou menos meio. Né? Só que como eu estou trabalhando com o spin para cima, eu vou pegar apenas um mais meio de H cortado, para esse caso. Então, menos gama, né? Deixa eu apagar aqui. Então, menos gama B0 H cortado sobre 2, que se mais é igual a E mais, que se mais. Pronto, e aí aqui a gente descobre quem é a energia, né, cara, desse estado. Deixa eu botar aqui no cantinho, ó. A energia desse estado é mais, vai ser menos gama B0 H cortado sobre 2. Aí a gente vai fazer a mesma coisa para o menos. O estado spin down. Beleza? Se você fizer, você vai chegar à conclusão de que... Cara, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu tirar esse cara daqui. Deixa eu levar para lá. Então, você vai ter o E mais como sendo menos gama B0
H cortado sobre 2. E se você fizer a conta, cara, então você pode fazer até de cabeça, né? Você vai mudar apenas o sinal. O E- vai ser gama B0 H cortado sobre 2. Pergunto, galerinha, do ponto de vista físico, o que significa o E mais ser negativo e o E menos ser positivo? Alguém consegue criar uma linha de raciocínio para isso aí? Tem a ver com a parada tipo de potencial, que quando é negativo, tem alguma coisa que atrai uma coisa a outra, e quando é positivo, não? Mais ou menos. É porque aí você não está falando de atração nem repulsão, já que a gente está só fazendo uma interação do campo com o spin, né? Mas você pode pensar em atração e repulsão, e aí eu acho que eu entendo o que você está falando, que é a questão de você ter o alinhamento do spin de um lado e o spin para o outro, certo? É o up e o down, isso aí. Então, por exemplo, é o que não. Mas por que o up tem energia negativa e o down está dando uma energia positiva? Essa é a pergunta. Por causa do momento magnético. Isso. Mas qual você acha que vai dar a menor energia? Você está alinhado com o campo ou você está contra o campo? Qual vai dar a menor energia de interação? Alinhado. Alinhado. Por isso que o spin up, ou seja, o spin para cima, alinhado, ele vai dar a menor energia possível, porque é o estado mais estável, digamos assim. Por isso que o spin up, quando eu aplico um campo para cima, ele vai dar o menos gama B0H cortado. Faz sentido, né? Se eu pego o spin down, eu estou antiparalelo ao campo. E esta é a configuração de maior energia possível. Como eu tenho apenas duas energias, ou para cima ou para baixo, então uma tem que ser positiva ou tem que ser negativa. Certo? E aí a negativa é a menor, obviamente, então é o sistema que está alinhado com o campo externo. Faz sentido, não faz? E aí eu acho que é isso que você estava falando entre repulsão e atração, né? A repulsão ela acontece, né, quando você coloca o spin para baixo e o campo para cima, é como se fosse uma repulsão, porque aqui é como se fosse o norte, aqui o sul, né? Como se o norte estivesse repelindo o norte querendo fazer ele se alinhar, né, no sentido contrário. Muito bem. E aí, com isso, galera, a gente consegue calcular a evolução temporal, né, desses caras. Por quê? Porque eu tenho antes o elétron, ele estava numa configuração, um estado que é uma superposição do spin up com o spin down. Você não sabe para onde ele está. Ele tem uma configuração entre spin up e spin down. Né, inclusive a soma do que se mais com o que se menos. Só que você meteu um campo, você gerou uma interação, então agora você pode ter um estado que evolui com o tempo. E essa evolução temporal é que é legal para a gente. Ó. Vamos lá, dessa forma, a evolução temporal do estado que se é dada por vamos lá. O que se, que agora depende do tempo, lembra que o que se ele antes, no estado inicial, é dado com um coeficiente
A, né, vezes o psi mais um coeficiente B vezes o estado psi menos. Apareceu um psi aqui, né? B vezes um estado psi menos. Só que aí agora eu tenho a parte temporal, né? E a parte temporal, lembra que vocês vão ter que resolver essa equação aqui, né? Ó, H vezes o psi, ele vai ser, acho que é menos IH cortado DDT, não é isso? Do psi, do spinor. Né? E quando você resolve isso, você encontra exatamente essas exponenciais aqui, ó. Então agora tem uma exponencial regulando esse estado, menos I é mais T H cortado, e aqui você tem uma exponencial regulando também, então menos I é menos H cortado, opa, H cortado é embaixo, né? T sobre H cortado. Tudo bem? Substituindo os nossos valores do E mais e do E menos, a gente encontra o seguinte, o que se de T, ele vai ser igual a que se mais exponencial de... Olha o E mais ele tem um menos na frente. Menos com menos vira mais, então fica I B0, H cortado vai cortar, então fica, tem o gama, né? I gama B0, H cortado vai cortar, sobre 2. Mais o B, que se menos, E elevado, aí ele já é positivo, então aqui fica menos, gama B0, T sobre 2. Pronto. Essa é a evolução temporal. Aí, galera, o que a gente vai fazer? Agora, é claro que a gente vai jogar uma informação aqui, porque a gente sabe o que significa, né? Mas vocês vão ver que não tem nada demais. Eu posso ter uma definição, ó, definindo as condições iniciais Lembra que as condições iniciais são dadas pelos coeficientes A e B, né? Porque quando o tempo é zero, a gente sabe que o psi de zero, ele é caracterizado pelo A, que multiplica o zero, né? Que é o psi mais, o spin up, mais o B, que multiplica o spin down, que é o 0, 1. Né? Então, o A e o B são os caras que definem para a gente o estado inicial. E eles são normalizados. Então, o quadrado do A mais o quadrado do B tem que dar 1. Então, eu posso fazer uma definição do seguinte, cara. Eu vou escolher aqui um A sendo igual, por exemplo, a um cosseno de alfa sobre 2. Aí vocês vão... Jazinho vai ficar claro o que significa esse negócio. O B tem que ser igual a um seno de um ângulo alfa sobre 2. Né? Porque aí eu faço os dois somados ao quadrado, vai dar 1, então é normalizado, sem problema algum, né? E aí a gente consegue ter uma equação, né, com a seguinte cara. Substituo lá o que se de T. Então, o que se de T... ele vai ser igual a um cosseno de alfa sobre 2, de si mais, exponencial de I, gama, B0,
T sobre 2 mais o seno de alfa ou zoada dos infernos menos P menos I gama B0 T sobre 2. Ó, bicho, terminando essa aula aqui, eu vou ligar um Creator bem alto, bicho, que eu quero ver esse prédio tremer. Um trash metal dos infernos também, só pra ficar kit. Então tá. O que eu quero então, galera? Vamos colocar isso em forma de matriz? O que se de T... Os caras ficaram com medo, chega a desligar. Vai ficar aqui, ó, a matrizona. Cosseno de alfa sobre 2. Vai ficar aqui o exponencial, né, de I gama P0 T sobre 2. Aqui vai ficar, então, o seno de alfa sobre 2, exponencial de menos I gama, P0T, pronto. Né? Em termos matriciais, é isso aí que está rolando, porque o que se mais e o que se menos, eles são matriz linha e coluna, ou linha 1, 0 e 0, 1, então eu posso juntar tudo numa matriz só dessa maneira aí. Para que isso? Porque agora eu quero calcular os valores esperados, né? Ou seja, a média temporal dos spin, cara. Os spin na direção X, spin na direção Y, spin na direção Z. Como que se comportam os valores médios? Porque é isso que vale pra gente, né? Tu vai lá e vai medir. Quando você mede, você vai medir várias vezes, e aí você vai obtendo uma média desses valores. E aí uma coisa muito interessante acontece. Tá? Então, quem é, por exemplo, a média do SX, o observável SX? Isso nada mais é do que o sanduíche do Xi SX, que si. Beleza? E aí, galera, agora o negócio vai ficar um pouquinho mais, mais intrincadinho, porque matriz, né, velho? Matriz é meio chato. Então, olha só. Eu sei que o Xi, na forma Bra, ele vai ser o conjugado transposto, ok? SX, e aqui o Xi normal, do jeitinho que ele é. Então, vamos lá, ó. Então, o Xi, ele é dado para esse cara azul, ele vai virar o conjugado transposto. Então, ele vai virar uma matriz linha, porque ele é coluna. Então, vai virar uma matriz linha aqui. Agora, vamos fazer com calma. Cosseno alfa sobre 2. Aí, eu vou trocar o I por menos I, porque é conjugado, além de ser transposto, não é isso? P0 vezes o tempo sobre 2. O outro cara é o seno de alfa sobre 2 vezes a exponencial de I gama P0 vezes o T sobre 2. Pronto, esse é o Xi conjugado. Aí eu vou multiplicar isso pelo SX, e aí vocês vão lembrar lá da aula passada, o SX, ele é H cortado sobre 2 vezes uma matriz assim, ó. Era 0, 1, 1, 0. Isso que é lá da aula passada. Esse cara é o SX, tá? Vezes quem? Vezes agora o meu estado, que se. Vamos ver se ele cabe aqui, vai ficar meio apertado, né? Vai ser cosseno de alfa sobre 2, exponencial de I gama
B0T sobre 2, aqui é um seno alfa sobre 2, exponencial de menos I, gama B0T sobre 2. Muito bem. Eu vou fazer essa conta aqui e depois as outras vocês façam, tá? SX, então, vai dar... Eu vou repetir o primeiro e vamos fazer a conta com os dois últimos. Eu vou já trazer o H cortado para cá, ó. H cortado sobre 2. Aqui era um cosseno de alfa sobre 2. Exponencial de menos I gama B0 vezes T sobre 2. E aqui o segundo elemento é um seno de alfa sobre 2, exponencial de I gama B0T sobre 2. Maravilha. Bom, vou fazer a conta então com essas duas últimas matrizes aí, galera. Vocês estão vendo que quando você fizer linha vezes coluna, ó, 0 vezes o cosseno vai dar 0, mais 1 vezes o seno. Então vai ficar um seno em cima. Então, vai ficar aqui, ó. Um seno em cima. Exponencial aqui vai dar o... É o mais ou menos aqui. É o menos. Então, menos I gama B0 T sobre 2. E aqui vai virar o cosseno de alfa sobre 2, exponencial de I gama B0 T sobre 2. Bom, aí tem que fazer essa conta aí. SX é igual a H cortado sobre 2, fica quietinho aqui, né? Bom, galera, na hora que você multiplicar aí, ó, vai ficar cosseno de alfa sobre 2 vezes o ex elevado, né, os dois juntos. Eu vou somar as exponenciais, porque tem o mesmo sinal. Aí fica aqui, ó, cosseno de alfa sobre 2, seno de alfa sobre 2, exponencial de menos I gama B0 T. Né? Porque eu vou somar os dois, aí vai ficar duas vezes, só que tem um 2 embaixo, vai embora, e aí esse é o primeiro elemento da nossa multiplicação aí. Agora, mais o outro, né? Então, mais o seno de alfa dividido por 2, mesma coisa, exponencial agora de I gama B0 T. Pronto. Faltou um cosseno, né? Oxente. Seno vezes cosseno alfa por 2 T elevado a I gama B0 vezes T. Então, SX é igual. Bom, vou botar em evidência o cosseno de alfa sobre 2, seno alfa sobre 2, certo? E aí ele vai multiplicar a exponencial de menos I gama B0 T mais a exponencial de I gama B0 T. Fecha, fecha. Legal. Quando vocês olharem para a trigonometria da coisa, vocês lembram que a soma de dois ângulos, o seno da soma de dois ângulos, né, iguais, dá exatamente 2 vezes o seno vezes o cosseno, né? Lembra aquela historinha?
Minha Terra tem palmeiras onde canta sabiá, seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Então, quando o A e o B são iguais, isso dá exatamente 2 vezes o seno vezes o cosseno. Então, esse carinha aqui, ó, ele, na verdade, é 2 vezes o seno do arco duplo. Né? Como está alfa sobre 2, então o duplo vai ser apenas o alfa. E aqui, galera, lembrando que você pode usar a relação de Euler aqui dentro, vocês lembram que a exponencial, ele é cosseno mais i seno. Então, se você somar cosseno mais i seno, né, claro que esse sinalzinho de menos ele vai fazer diferença aí, você vai ver que o sinal de mais ou menos aparece na frente do seno. Então, quando você somar o cosseno mais i seno, vai cortar o seno com o seno e vai sobrar 2 cossenos. Então, vai dar 2 vezes o cosseno de gama B0 vezes o T. E, na verdade, isso aqui é o meio, né? É o meio. É isso. Certo? Então, ó, esse cara vai morrer com esses 2 aqui. E a gente chega nas seguintes expressões. SX vai dar AH cortado sobre 2, que multiplica seno de alfa, que multiplica o cosseno de gama D0 vezes o T. Então, vocês estão vendo que o valor esperado da componente x do spin é uma dependência temporal. Então, a componente x ela fica oscilando do cosseno de θ. Isso quer dizer que uma hora ela tem um valor máximo, uma hora tem um valor mínimo, uma hora ela é zero, uma hora tem um valor máximo, um valor mínimo, outra hora ela é zero. Então, você tem uma oscilação do tipo cosseno aí. Tá? Já são 2h35. Eu não vou fazer a conta dos outros, não, mas eu queria que vocês tentassem em casa, tá? Da mesma maneira, se você continuar, galera, o SY, ele vai dar H cortado sobre 2, vezes, aqui vai dar deixa eu ver aqui, o mesmo seno de alfa, só que aqui aparece um seno de gama, não, mentira, aparece um seno de menos, aqui tem um menos na frente. Então, menos H cortado sobre 2, seno de alfa, no cosseno de gama, B0 vezes T. E quando você olha para o SZ, cara, deixa eu botar isso aqui, é tudo valor esperado, né? SX, SY, SZ. O SZ, vocês façam, por favor, também, senão a gente vai perder muito tempo. Ele vai dar H cortado sobre 2, e ele não depende do tempo. Ele vai dar H cortado sobre 2 vezes um cosseno de alfa. E é legal ele não depender do tempo, por quê? Porque você está metendo um campo magnético na direção Z. Então, a componente Z, ela é constante. Olha só, cara, a componente Z ela é constante e as componentes X e Y elas ficam variando o valor esperado delas. Isto é uma precessão em torno do eixo Z. Né? A figura que representa isso é essa aqui, ó. Isso aqui, inclusive, é lá do livro de vocês. Olha que bonitinho. Então, vocês estão metendo um campo magnético aí para cima. Esse campo magnético, ele está tentando fazer o spin do elétron alinhar, né, com o campo magnético dele. Só que esse alinhamento não é preciso, e nem vai ser preciso, porque se ele for exatamente alinhado, nós vamos ter aí uma violação do princípio da incerteza, né? Então, você tem o spin do elétron precessando em torno do eixo Z. Então, você mete o campo magnético, ele fica lá assim, ó, girando em torno do eixo Z, de maneira que você tem uma variação dos valores esperados da componente X da componente Y.
Se você meter um campo magnético no sentido contrário, o que você faz? Tuf, ele flipa e fica pressionando para o outro lado. Quando você faz isso acontecer com uma frequência adequada, isso você pode usar, por exemplo, para fazer ressonância magnética, que é o exame de ressonância magnética, ele é usado através disso aqui. Tá? Existem outros tipos de ressonância, porque isso aqui é um elétron. Né? Mas quando você joga dentro do corpo da pessoa, você, na verdade, está fazendo uma ressonância também com elétron, mas você pode também usar o núcleo atômico. Porque o núcleo atômico também tem spin. Né? E por eles terem também spin, também vai ter essa precessão de spin. Então você pode fazer um exame de ressonância magnética usando essas condições. Certo, galera? E aí, ó, vocês estão vendo que apareceu uma frequência angular, cara. Essa frequência angular com que o trenzinho oscila, né? Aqui é a sua componente, aqui é o seu módulo de S, né? O valor esperado. Vocês estão vendo que você não sabe para onde ele aponta. Você não sabe para onde ele aponta. Sabe o valor, o módulo dele. Mas a precessão nos diz que ele fica ali girando com o ângulo alfa. Olha aí a interpretação daquele alfa lá, ó. Né? Fica girando com esse ângulo alfa, com uma velocidade angular, dado por esse cara aqui, ó. Ômega é igual, olha o que está dentro do cosseno. É o gama B0. Isso aqui, galera, é conhecido como frequência de Larmor. Frequência de Larmor. Bonitinho, né? Essa cara, brincadeira aí, né? Muito chique. Muito chique. Beleza? Essa é a primeira aplicação de hoje. A segunda aplicação é um cara que foi muito usado para conseguir explicar e ajudar na concepção física do que é um estado preparado na mecânica quântica, e como preparar um estado na mecânica quântica, e ainda ajudou a abrir a cabeça para interpretações aqui dos estados da mecânica quântica, tá? Então é um experimento, galera, assim, crucial na história da mecânica quântica, que é o que a gente conhece como experimento externo Gerlach. Stern Gerlach. Qual que era a ideia? Os caras pegaram lá um feixe de átomo, um feixe de um átomo pesado. Tu gosta de Creator? Vocês estão vendo aqui é do Creator, né? Tu gosta de Creator, Vitória? Conhece? Dom. Oi? Tu conhece Creator? Conheço, velho. Eu sou dos bate-cabelo também, pô. Olha aí, cara. Grande Vitória. Show de bola. Cara, Creator é uma das melhores bandas da Alemanha que tem, velho. É doido. É do caralho. Eu fui no show deles com o Êxodos, aqui em Brasília. Em Brasília não, lá em São Paulo, uma vez. Porra, foi showzão, velho. Tá louco. Nossa! Imagina, velho, Creator e Êxodos. Foi muito louco. Nossa, eu ia sair doidona, sem pescoço, sem nada, velho. Quebrado. Mas de alma lavada. Entrar no Mosh Pit no show desse aí, meu amigo. Vai ter... O negócio não era nem o Mosh Pit, era o Wall of Death que o Êxodos faz. Ai. Saudade. Saudade de um show de metal, velho. Caraca, tu é doido. Enfim. Cara, então o que é o experimento Stern Gerlach? Os caras metiam um feixe de átomos neutros, né? Átomo por natureza, ele é neutro.
E esse feixe ele se separava em dois quando passava por um campo magnético lá. Agora, onde está a física por trás disso? Os átomos são neutros. Então, a força que está separando os caras lá, os átomos, não pode ser a força de Lorentz. Né? Porque, lembrando que a força de Lorentz é o produto da carga vezes o campo, ou seja, a força elétrica mais a força magnética. Eu comecei com seta, terminei com negrito. Não era isso? Essa é a força eletromagnética. E como, cara, os átomos são neutros, esta carga é zero, então isto não existe e isto não existe. Então, que diabo é de força que está separando o feixe? Essa força só pode ser explicada através da interação entre o campo, né, e o momento magnético, porque aí você tem uma energia associada a isso, é uma energia potencial, e nós sabemos da física clássica que o gradiente da energia potencial é a força. Então pode ser que a gente tenha uma análise interessante, vamos lá. Então, vou escrever essa história aqui para vocês. Como os átomos, eles usaram átomos de prata, tá? Os átomos são neutros. Como os átomos são neutros, a força ela é proveniente da interação entre o campo magnético, né, e o spin. Entre o campo magnético Aí você pode pensar, pô, professor, mas por que é entre o campo e o spin? Por que não pode ser entre o campo e o momento angular, por exemplo? Né? Porque o momento angular pode existir no átomo, que o elétron está ali confinado, né, no sistema. O lance é que quando você pega o átomo de prata, ele é feito por 47 prótons e 47 elétrons, se eu não me engano é isso. E dos 47, 46 estão bem definidos nas suas órbitas, de maneira que o momento angular de cada um deles se anula, par a par. Eles vão se anulando. 46 é o número par, então um elétron com o outro vai anulando o momento angular de cada um deles, de maneira que o que sobra, né, o efeito angular do átomo, é do último elétron lá na sua camada de valência. Só que esse último elétron, ele está no orbital S. Se ele está no orbital S, o L é zero. Ou seja, não tem momento angular. Então, a interação não pode ser através do momento angular. Isso eles já sabiam. Então, o que estava dando essa interação era um outro momento angular que não é orbital. Né? Daí que veio essa história de falar, pô, o que é então? Cara, é uma coisa que o elétron tem. Né? O elétron deve ser um bichinho que gira em torno dele, então ele tem um momento angular dele. Aí roubaram a analogia com a mecânica clássica e chamaram isso de momento de spin, né? Que é a mesma historinha da Terra girando em torno dela. Só que você fazer essa analogia não é muito interessante, porque, primeiro, o elétron não é uma estrutura que pode ser dividida em outras estruturas. Né? Igual o planeta Terra, ele pode ser dividido em vários pedaços. Ele é composto de várias coisas, mas
O elétron não, o elétron ele é indivisível. Então, como é que você pensa que existe uma coisa girando com partes dele girando? Que partes são essas? O elétron não é uma bolinha, o elétron é um mundo de matéria. E aí fica nessa confusão mental, beleza? Então, a analogia para por aí, velho. Tipo, o que é o elétron, o spin? O que é o spin? É o elétron girando em torno dele? Não. O spin é uma grandeza angular, com unidades de momento angular, que é intrínseca ao elétron. Assim como a massa do elétron é intrínseca ao elétron. Beleza? Assim como a carga é intrínseca ao elétron. O elétron existe, logo ele tem massa, ele tem carga, ele tem spin. Todos eles muito bem definidos. Belezinha? Então, é uma característica intrínseca desses caras. E de todas as outras partículas, como os prótons também, os nêutrons também, os fótons, né? Enfim, toda a zoologia aí das partículas elementares. Muito bem. Sabemos que... Então, vamos fazer uma análise mais ou menos clássica aqui. Ó. Sabemos que a força, quando a gente tem uma interação potencial, a força ela é dada como menos o gradiente, né, dessa energia potencial. E aí nós vimos que essa energia potencial, deixa eu trocar de cor aqui, era dado por menos o momento magnético escalar campo magnético. Né? Lembrando que esse momento magnético aí é o de spin. Muito bem. Então, a minha força aplicada aos átomos, proveniente dessa interação, menos com menos vai dar mais, isso vai dar um gradiente de... já vou substituir, tá, galera? O Mi é o gama S, né? Então fica... Já vou botar o gama aqui para fora. Então fica gama, gradiente, do produto escalar do S com o B. Ok? Do S com o B. Aí, o que acontece? Os caras viram que o seguinte, para que você tenha, então, uma força, você precisa de um campo magnético não uniforme. Porque esse S aí é o momento de spin, né? É o spin, na verdade. Então, ele não tem dependência de x, y, z. Então, o gradiente dele, pouco importa. Então, eu preciso do gradiente do campo magnético. Tem que ter um gradiente do campo magnético. E o gradiente, lembrem vocês que são derivadas, né? dx, ddx, dy, dz. Então, eu preciso de uma não uniformidade no campo magnético. Eu preciso que o campo magnético seja não uniforme. E aí o princípio o aparato experimental, digamos assim, deixa eu ver se eu tenho ele aqui mais fácil. Aqui, ó. A parada era mais ou menos assim, ó. Tu tinha, então, um forno que esquentava os átomos de prata e eles passavam por um colimador aqui, ó. Beleza? E aí rolava um feixe colimado com átomos de prata entrando numa região de campo magnético. Só que esse campo magnético não podia ser uniforme. Porque se fosse uniforme, o gradiente era zero, então não tinha força. Tinha que ser um campo magnético não uniforme. Bom, é que eles fizeram, criaram um campo magnético não uniforme, criando aqui uma deformação dos polos, tá vendo? Ó, aqui tem uma ponta no polo norte, tá vendo? Isso gera, então, um divergente aqui das linhas de campo do norte para o sul. E aí, os feixes eram separados em duas manchas. Uma mancha de átomos de prata numa parte e outra mancha de átomos de prata na outra parte. Bom, vamos analisar aí o que está acontecendo e a gente discute os resultados. Bom, eu preciso, então, de um campo magnético não uniforme, isso já ficou claro. Só que ele tem que ser não uniforme, galera, na direção Z, né? Para que a gente veja essa separação aí. Ó, é necessário
é necessário um campo não homogêneo não homogêneo na direção Z. E a gente faz o seguinte, cara, a gente então cria um campo magnético B, não é isso? Ele vai ter que ter aqui, ó, uma parte uniforme, que é o que eles chamam do termo forte, o campo forte na direção Z, só que aí um termo que traz a não homogeneidade. Então, vou botar aqui, ó, mais um alfa Z, isso na direção K. Beleza? Só que isto, se você deixar do jeito que está, você quebra, você viola uma das leis lá das equações de Maxwell. Vocês lembram que tinha a lei de Gauss para o campo magnético? O divergente de B tem que ser igual a zero. Né? Então, para esse campo aí dar zero, eu preciso de um termo que cancele aquele alfa Z que está ali, ó. Certo? E como eu estou colocando, olha só, se você estabelecer aqui o eixo Z, né? Esse aqui é o eixo Z. Esse caminho aqui, ó, você chamar de eixo Y, por exemplo. Tudo bem? E aí, a terceira dimensão, ela vai estar associada aqui ao eixo X, por exemplo. Então, o campo magnético no eixo Y é zero. Beleza? Eu preciso, então, que eu tenha uma componente no eixo X, dado por menos alfa, X, na direção I. Menos alfa, X, na direção I. Porque agora, quando você derivar em relação a Z, né, que é isso que é o divergente, quando você deriva em relação a Z, aparece alfa. Quando você deriva em relação a x, aparece menos alfa, e isto tem que dar zero. Faz sentido, né? Por isso que tem que aparecer essa parcela em x. Só que essa parcela em x, galera, não tem problema, né, velho? Porque a gente viu que existe uma precessão em x, assim como também existe uma precessão em y. E essa precessão, ela faz com que a força resultante acabe sendo zero na direção x e na direção y. Porque uma hora para um lado, outra para o lado, em média, isso vai dar zero. Bom, se a gente jogar isso lá na equação da força, fica assim, ó. Então, a força é dada por gama, né, vezes o divergente de S. Lembram que o S, galera, ele vai ter, então, isso é um produto escalar do S com o B, né? Então, eu vou pegar apenas, fazer com calma aqui, ó. S escalar com menos alfa x na direção I mais B0 mais alfa Z na direção K. Pode crer, né? Então, o nosso F é igual a gama divergente D. Lembra que o S ele tem as três componentes. X, Y e Z. Só que, de novo, só vai sobrar os termos que vão dar 1 aí, né? Que é o I com o I. Então, vai ficar aqui um SX com o alfa. Então, fica alfa X SX, pode crer? Com menos na frente. E aí, aqui fica mais B0 mais alfa Z SZ. Agora, tirei o divergente desse negócio. Na hora que vocês tirarem o divergente aí desse negócio, isso vai dar gama, que multiplica menos
SX vezes alfa na direção I. Deixa eu arrumar essa letra aqui. I mais... o B0, ele vai morrer, né? Então, vai ficar SZ vezes alfa na direção K. Ok? Tirei a derivada aí com divergente. Muito bem, porém, por conta da precessão de Larmor, por conta da precessão de Larmor, a média da componente X a média da componente X da força, né, é zero. Então, a gente fica com a força resultante na direção Z. Isso vai ter que ser igual a gama alfa vezes o SZ. Beleza? Então, está justificado aí a separação dos feixes. Só que, vocês estão vendo que tudo que a gente fez aí é uma física clássica, né, galera? Então, o momento de spin, aí o spin dos átomos, classicamente falando, pode assumir vários valores. Então, qual era a expectativa clássica do experimento de Stern-Gerlach? Era que você pudesse ter spin para cima, spin para baixo, isso gerava força para cima, força para baixo, certo? Só que a ideia era que você ia ter uma mancha única aqui, ó. Era a expectativa clássica, né? Porque você ia ter spin zero, spin um pouco maior que zero, spin um pouco menor que zero, e aí você ia ter uma distribuição de vários átomos numa mancha contínua, beleza? Ela não ter paro. Isso é expectativa clássica. Porém, o experimento, ele separou, de verdade, cara, uma mancha da outra. Não teve mancha intermediária aqui. Então, ou você estava com um valor para o spin, ou outro valor para o spin. Daí que vem a história do sistema de dois níveis, papapá. Mas para você fazer essa análise quântica, lembrem, na física quântica não tratamos da ideia de força, né? A gente não tem a resolução da mecânica quântica, a teoria, o formalismo como foi construído, não é usando força, porque força é uma interação. Interação é muito complicado no nível quântico, né? Então a gente faz uma outra abordagem. E a abordagem que nós vamos usar, então, na física quântica é a abordagem do hamiltoniano. O hamiltoniano. Certo? Deixei rapidinho aqui. Então, o hamiltoniano, galera, a gente vai pensar no seguinte, cara. Ó. Do ponto de vista do elétron, lá, o elétron, assim, na camada de valência, tá? Ou do ponto de vista do átomo. Imagina você pegar um referencial, então, e colar em cima de um átomo de prata que está viajando lá. O que ele vai sentir? A energia dele vai ser zero, beleza? Porque você está se colocando no referencial dele, então o referencial dele está em repouso, não tem energia cinética. Então, nele, a energia é zero, vamos colocar aqui, ó, num tempo menor que zero, ou seja, antes dele passar pelo ímã, pelo campo magnético. Aí, quando ele começa a passar pelo ímã, ele vai ter uma interação dada por menos gama, né, que é o B0 mais alfa
Z vezes o SZ. E aí vocês estão vendo que eu já estou ignorando aqui a componente X pelos mesmos motivos lá da força, tá? Tudo bem, galera? Lembra que isso aqui, ó, é gama vezes o S vezes o B, tá? Daí que tá vindo essa brincadeira toda aí. Eu tô desprezando a parte X. Então vai ficar só a parte Z. A parte Z é dada por esse troço aí. E aí eu vou estabelecer, então, que essa energia ela vai ser dada entre um tempo maior que zero, que é quando ele começa a entrar no campo magnético, até um tempo final estabelecido por tesão. Pode crer? Depois, né? Depois que passar pelo campo magnético, então, ele volta a ter uma energia zerada, onde o tempo é maior ou igual, acontece maior que o T. Tá bom? Então tá. Então, se você pensar num átomo, que é o átomo de prata, que tem spin meio, vou fazer a conta aqui, ó. Para um átomo com spin meio. E esse spin vem lá do elétron da camada de valência, tá? Spin meio. O estado é dado por... Você já sabe, né? Antes de entrar no campo magnético, eu vou ter A si mais B si menos. Ou seja, spin para cima e spin para baixo. Então, esse cara aqui vai ser quando o tempo é menor do que zero. Maravilha. Quando você estiver no meio do caminho, aí o seu estado, ele agora vai ter uma componente que depende do tempo, né? Que vai dar A vezes o que se mais exponencial de quem? Menos I e mais vezes o tempo acortado, mais B, que se menos exponencial, menos I, menos H cortado, T, H cortado. Tudo bem, né? Tudo bem. E aí, o que a gente tem? Tem que descobrir quem são esses caras aí, o é mais e o é menos. O é mais e o é menos. Galera, me dão 2 minutinhos só fechar as janelas ali, porque a chuva tá molhando tudo. Rapidão. Pronto. Então tá, para a gente descobrir esses altovalores aí da energia, cara, equação de Schrödinger, né? Então H
aplicado no estado psi, estou acabando, vai ser igual a energia vezes o próprio estado psi. Né? Aí vocês lembram que esse cara aqui é menos gama do B escalar S, psi, energia, psi. Isso vai dar menos gama do... pegar só o componente Z, tá? Então, é B0 mais alfa Z, que multiplica SZ, que se... que se... E aí, esse SZ, ele é o MH cortado de novo, então aqui vai aparecer de novo o mais ou menos M, na verdade, é o MH cortado, né? Aí vai ser mais meio ou menos meio, belezinha? Então a gente vai ter dois estados aí, duas energias para esse feixe. Vou fazer rapidinho aqui, ó. A energia é mais... vai ser, então, com o mais meio de H cortado, vezes aquele troço todo lá. Então, vai dar menos gama, que multiplica B0, né, mais alfa Z, vezes H cortado sobre 2. E o E menos a mesma coisa, né? É menos, só com sinal de mais, B0 mais... chega, me assustei, hein? Alfa Z, H cortado sobre 2. Pronto. Beleza? Volta lá, então, no seu estado. Então, o que vai rolar? Vamos substituir o que se... quando você substituir o que se... a energia, galera, vai ficar assim, ó. A vezes o que se mais exponencial de I. Bom, quando eu botar o E mais, vai cortar aí o menos com o menos, então vai ficar I que multiplica gama, né? I gama que multiplica B0 mais alfa Z. Aí o H cortado vai cortar. Aqui vai dar um T, tudo dividido por 2. Certinho, né? Aqui, na verdade, vai ser um T. Beleza? Porque eu já estou pegando aí depois do campo magnético. Mais a B, que se menos, elevado a menos I, mesma coisa, gama, B0 mais alfa Z, vezes o tempo, sobre 2. Tá, eu vou reescrever isso de outra maneira. Eu vou separar essas exponenciais aí para ficar mais ou menos claro, né, onde que está o momento linear de separação das duas partículas, dos dois feixes. Olha só. Isso aqui vai dar o A vezes o que se mais, o A vezes o que se mais, deixa eu colocar fazer assim, ó, o A vezes a exponencial, que a gente separa direitinho. A exponencial de I, gama, B0 vezes o T, sobre 2, não é isso? Vezes agora sim o que se mais,
vezes a outra exponencial, I, gama, alfa, Z, T. Eu vou escrever assim, eu vou botar o T primeiro e o Z depois. Você vai entender por quê. Né? Sobre 2. Sobre 2. Mais B exponencial de menos I, gama B0 vezes T, sobre 2. Agora, o que se menos, exponencial de menos I, gama, alfa, T, Z, sobre 2. Aí você fala, professor, mas e daí? Cadê o momento aí? O momento, galera, está associado a essas duas funções que eu deixei por fim aqui, ó. Essa função aqui e essa função aqui, elas são autofunções do momento linear. Daí fica claro quanticamente por que que se separam. Beleza? Porque, não sei se vocês lembram, mas uma autofunção do momento linear, um f de p, não sei se vocês vão lembrar, ele era dado por 1 sobre a raiz de 2π, sei lá, tinha uma constante aqui, né? Tinha uma constante aqui, vezes a exponencial de i, e, por exemplo, se eu quero no eixo x, px sobre h cortado. Eu não sei se vocês lembram disso. Beleza? Um p na direção x tinha essa autofunção. Então, o que surgiu ali foi exatamente uma autofunção do p, só que na direção z. Né? Então, eu posso considerar que esse cara aqui, ó, ele é uma exponencial de i, p na direção z, vezes z sobre 2, assim como esse cara aqui também, né? Só que com menos. Exponencial de menos i, pz, na direção z, sobre 2. Certinho? Então, cada um dos feixes carregam um momento linear. Então, vou botar assim, ó, portanto, cada um dos feixes, essa é a análise quântica da parada. Cada um dos feixes carrega um momento linear. Aí já fica claro que um carrega o momento linear para cima, que é esse cara aqui, e aí isso estabelece, então, a separação, né, do feixe que vai para cima, e esse aqui é o momento para baixo na direção z, isso força o feixe aí para baixo. Por isso que não tem nada no meio, quanticamente falando. Você tem duas manchas, uma mancha para cima, uma mancha para baixo. Né? E aí a gente pode escrever quem é este momento aí, ó. Esse momento, galera, então vai dar PZ na direção Z. Ele vai ser o gama, né? Vamos voltar lá. Olha aí, ele vai ser o gama alfa T sobre 2. Aí, só que tem um H cortado aí faltando, tá? Então vai ficar gama alfa T. Aí eu vou botar um H cortado aqui para compensar, porque tem um H cortado dividindo lá, tá? É porque a gente cortou ele. Sobre 2. Pronto. E isso, então, justifica quanticamente os dois feixes. Percebam que isso aqui faz sentido, cara, do ponto de vista clássico. Olha só. Olha quem a gente encontrou para força. Não foi exatamente esse cara aqui? E o SZ é H cortado sobre 2. Então, sua força FZ, agora fica claro, né? Gama, alfa, H cortado sobre 2.
que a segunda lei de Newton diz? Que a derivada do momento não é igual à força? Então deriva aquele momento lá, que você encontrou. Olha só, velho. Se tu deriva esse troço aqui, você faz um P ponto aqui, ó, em relação ao tempo, isso dá H alfa, H cortado, sobre 2. Que é exatamente o que você tinha encontrado para força. Só que não falamos de força no nível quântico. Não falamos de força no nível quântico. Então, deixa para lá. Mas bate. Vocês estão vendo que bate. É coerente o negócio. E aí, galera, esse é o experimento de Stern-Gerlach. Aí você pode falar assim, mas professor, então, peraí. Por que ele foi tão, filosoficamente, tão importante para o contexto quântico das coisas? Porque, primeiro, galera, esse experimento criou aí um estado, o estado mais simples quanticamente possível é o estado de 2 níveis, né? Ou seja, para cima e para baixo. E ele nos fez pensar em preparação de estado, porque olha que legal isso aqui, velho. Deixa eu botar uma figurinha aqui. Agora a gente discute ele de um ponto de vista mais importante, ó, e mais interessante também. Não, isso não quero isso aqui. Cadê você? Aqui. Olha só que legal. São 3 experimentos de Stern-Gerlach aqui acontecendo. Imagina que você faz o experimento Stern-Gerlach com um campo magnético no eixo Z, certo? Aí o que você tem? Você tem um feixe Z+, e um feixe Z-, né? O feixe que vai para cima e o feixe que vai para baixo. Belezinha. Se você tampar o feixe que vai para baixo, ou seja, você fecha ele aqui, ó, o que você tem? Você tem apenas o feixe Z+. Então você sabe que todos os átomos que estão aqui, nesse feixe, são átomos que possuem um spin para cima, no eixo Z. Então o que você fez, na verdade? Você preparou um experimento onde você tem átomos com o mesmo estado. Olha que genial. Então você conseguiu fazer uma preparação de estado. Para ter certeza, você faz passar por um novo experimento de Stern-Gerlach. De novo no eixo Z. O que você espera? Ora, se eu já filtrei os átomos que possuem spin para cima, se eu deixar passar de novo por um experimento Stern-Gerlach, não vai ter nenhum para baixo. E é isso que acontece realmente, de fato, lá no experimento, de verdade, no laboratório. Só que o ser humano é curioso, né? Aí tem que ser. Aí falou assim, então peraí. Vamos fazer o experimento Stern-Gerlach de novo. Vou fazer passar no eixo Z, porque eu quero. E aí eu vou separar em 2 feixes, o Z+, e o Z-. Só que aí eu vou fazer um segundo experimento de Stern-Gerlach, só que agora com o campo magnético na direção X. O que será que vai acontecer? Separou, ó. Um foi para o X+, outro X-. Então tem 2 feixes. Então, daqueles caras que eu tinha lá, que só tinha Z+, ou seja, só tinha spin para cima no eixo Z, eu separei agora, uma parte tem spin para cima no X e spin para baixo no X. Então, será que quer dizer que desses caras aqui, eu tenho 50% Z+, e 50%, desculpa, Z+, não, X+, né? X+, e 50% X-, ou seja, spin para cima na direção X, spin para baixo na direção X? Vamos ver, né? Aí é que vem a grande surpresa, eu imagino, para os caras. Porque eles pegaram o experimento Stern-Gerlach, fizeram passar no eixo Z, separou Z+, Z-. Então isso quer dizer que os feixes que entraram aqui tinham todos eles spin para cima na direção Z. Só que aí você faz passar pelo eixo X. O que na verdade você está fazendo? Você está tentando medir a componente X, né? Vocês concordam comigo? Por quê? Porque eu estou medindo uma parte do feixe separou em X+, outra parte do feixe separou em X-. Beleza. Tampo o que foi para o X-, boto uma persiana aqui, eu tampo, fecho essa saída e vou botar um terceiro experimento de Stern-Gerlach.
E eu vou voltar para o eixo Z. Porque, ora, se entrou só spin para cima aqui, fiz passar para um novo experimento, separei spin para cima ou para baixo no eixo X, vou passar para um novo no eixo Z, o que a galera queria? Queria que viesse só esse, né? Porque esses foram filtrados aqui. Só que, para surpresa geral, separaram duas manchas de novo. E da onde que veio essa componente Z para baixo, velho? Se eu tinha filtrado ela no primeiro experimento. Olha o tamanho da desgraça que os caras conseguiram arrumar. E tudo isso, galera, está associado com a questão da medida e a questão do princípio da incerteza, né? Quando você tem conhecimento de uma das componentes, você perde a informação das outras duas, né? Então, quando você faz o experimento aqui, ó, você está medindo o eixo Z, a componente Z. Mas quando você mede a componente Z, você não sabe o que está acontecendo nem na componente X nem na componente Y. Aí, como o ser humano ele é mau, ele fala assim, não, eu quero descobrir a componente X. Então, você passa na componente X, aí o que o experimento vai dizer? Olha, você está medindo a componente X. Mas ao medir a componente X, você vai perder informação da Z e da Y. Uai, é? Pô. Passa de novo, então. Passou pelo eixo Z, o que você fez? Você tem de novo dois feixes no Z, para cima e para baixo. Por quê? Porque você, ao passar pelo X, você simplesmente perdeu todas as informações que você tinha do eixo Z, que você tinha no primeiro experimento. E assim funciona a mecânica quântica. Ao você fazer uma medição de uma componente, você simplesmente estraga o estado que estava antes, que era o estado do eixo Z. Vocês estão vendo que o sistema de dois níveis é muito mais fácil de visualizar do que aqueles sistemas que a gente começou, mais complicados, que tinham infinitas dimensões, né? Que fica muito mais simples de visualizar. Então, esse experimento, cara, ele foi um experimento que ajudou muito o homem a entender o mundo quântico, porque são só dois níveis. E com esses dois níveis, vocês podem ficar brincando aí em descobrir a componente X, componente Y, e aí começou a nascer o princípio da incerteza, né, olhando para essas componentes. Hoje a gente está olhando para trás de 100 anos para trás, praticamente. Né? Então a gente já tem ideia do que está acontecendo. Mas naquela época, bicho, as pessoas não estavam entendendo o que estava acontecendo. Imagina a bagaceira que a galera passou para conseguir escrever uma teoria coerente, né, do que estava tudo acontecendo. Bonito, né? Entendeu, Guilherme, a ideia do experimento Stern-Gerlach? Você falou para mim que tinha dúvida nele? Entendi, pessoal. Bonito, né, velho? Massa. Muito doido. Alguma dúvida, senhores? Tá tudo bem aí? Eu dei uma moscada quando você pegou aquele Xi lá, aí disse que o Xi é igual a mais A vezes Xi mais B Xi menos. E aí teve um momento que para poder colocar ele dependente do tempo, eu acho, você substituiu o A e o B por cosseno e seno de alfa sobre 2. O que é esse alfa? Beleza. Isso foi lá na precisão de Larmor, né? É, isso aí. Aqui, ó. É por conta do seguinte. Esse A e esse B, você concorda comigo que eles definem as condições iniciais do seu problema? Sim. E aí a gente isso aqui foi uma definição, tá? Porque eu já sei onde eu vou chegar, só por isso. A gente define a condição inicial para o A ser esse cosseno e para o B ser esse seno. Poderia ser qualquer outra coisa, tá, Vitória? A gente só fez isso. Por quê? Porque ao fazer isso, eu chego nessa expressão bem aqui, ó, para os valores esperados das grandezas Sx, Sy e Sz, e esse cara aqui fica muito claro, ó. Esse cara aqui está dizendo o seguinte, cara, a componente Sz, ela vai ser h cortado sobre 2 vezes um cosseno de alfa. Então, isso é uma componente de h cortado sobre 2 na direção z. Então, esse alfa aqui, ele vai ser o ângulo que o seu spin, o spin do elétron, ele faz com o campo magnético. Ah, entendi, beleza. Esse cara aqui, ó.
Beleza? Então, assim, foi, na verdade, uma coisa que a gente já sabia onde a gente queria chegar, por isso que a gente definiu assim. Não, beleza. Entendi. Obrigada. É nóis. Mais alguma? Não. Não, brilha demais, né, cara? Esse experimento Stern-Gerlach aqui, ele é muito ilustrativo, assim, para mecânica quântica. Por isso que alguns livros, por exemplo, o livro do Sakurai, eu não sei se vocês conhecem o livro do Sakurai, ele começa com o experimento Stern-Gerlach. Ele começa a descrever a mecânica quântica através do sistema de dois níveis. Porque é fácil de você visualizar e a matemática não é tão confusa. Só que o problema é que, se você começa, eu acho, né? Você começa com ele, eu acho que você vai perdendo muita. Como é que eu posso dizer, cara? Você vai perdendo muita intuição do que está acontecendo. Porque é mais legal, no meu ponto de vista, você fazer igual o Griffiths fez. Você começa com o caso geralzão, com infinitas dimensões. Você sabe que você pode expandir o seu estado e fazer uma sobreposição, né, com todos os autoestados ali naquela base que expande o sistema. E aí, quando você tem isso em mente e você descreve não mais apenas com todas as dimensões infinitas, mas você vai para só duas, eu acho que sua cabeça, ela faz assim, caraca, peraí, que agora eu estou visualizando a coisa. Né? Pelo menos me parece esse ser o caminho mais interessante. Mas é claro, isso aí é pedagogia de cada um tem seu ponto de vista, né? O Sakurai, ele prefere usar o outro caso. E ele tem suas vantagens, obviamente. Senhores, vou parar a gravação aqui. Pronto.